Foi. Léo? Tá tranquilo. Pessoal, eu tô aqui com a Roberta. O nome dela é meio difícil, mas eu vou ler para falar. Luxinger. Vou só esperar um pouquinho para chegar mais gente e a gente vai debater um pouco aqui. A Roberta é aquela da polêmica, aquela pessoa que doou os 500 mil reais logo depois que o Moro sequestrou o dinheiro do Lula. Então, pessoal, ajuda compartilhando aí pra gente aumentar o alcance e realmente conversar com o brasileiro, né? Hoje a gente vai conversar com o pobre que acha que é rico, o que realmente é ser rico e o que, que o rico pensa a respeito da redistribuição de renda. Então ajuda aí compartilhar pra gente aumentar o alcance. Tô esperando só um pouquinho. Aí eu tô com uma turma aqui no estúdio da TV 247, então se as pessoas mandarem ideias de perguntas, vocês não assustam não, porque normalmente eu faço da sala de casa. Hoje eu tô com uma turma aqui de umas 10 pessoas, todo mundo vai dar pitaco, todo mundo vai dar ideia, mas o mais importante, hoje eu vou ter a oportunidade de conversar com vocês, porque o pessoal que tá lá atrás vai me dar umas dicas sobre algumas perguntas que vocês enviarem. Mas vamos lá. O que é a maior confusão que a gente tem hoje na sociedade brasileira, né? A gente tem essa ideia que é necessário dividir as classes. Os interesses que interessam os ricos não podem interessar os pobres. O problema maior, gente, é que nós temos algumas pessoas que tiveram ascensão social. Digamos que há uma década atrás elas não tinham nem carro e hoje elas acham que são ricas e são representadas por um modelo neoliberal que não redistribui renda. Só que hoje, para assustar a população brasileira, quem se posicionou do lado do Lula não foi uma pessoa que teve uma ascensão social, não. É uma pessoa que já nasceu em berço de ouro e é uma pessoa que tem uma herança de um banco suíço. E ela, para mostrar que a democracia precisa ser preservada, fez uma doação de 500 mil reais para o ex-presidente Lula, no momento em que toda a classe elite está torcendo para que o Lula seja aniquilado. Essa pessoa é a Roberta Luxinger e ela vai falar com a gente. Roberta, eu queria que você explicasse para a gente o que é ser rico num país miserável. Será que vale a pena destruir a riqueza de um país para que só você e 1% da população tenham acesso à riqueza? Tudo bem, gente? Primeira coisa, acho que eu tenho que pegar e mudar esse nome meu, esse sobrenome, passar a usar um mais fácil, né? Porque tá complicado. Assim, realmente trava a língua, né? Luxinger. Gente, tem que treinar pra falar, porque esse nome agora faz parte da história do Brasil. Então todo mundo repete devagarzinho, porque todo mundo vai ter orgulho de falar esse nome a partir de hoje. Luxinger. Porque até então a gente achava que a gente era representado só por aquelas pessoas que vieram lá de baixo. Um exemplo, o ex-presidente Lula. Mas a gente tem aqui pessoas que têm consciência de que o crescimento da população é bom até mesmo para quem já está lá em cima, né? É por isso que eu falo, ser pobre, ser rico num país miserável. Olha, esse é um assunto que sempre gera polêmica, né? Uma polêmica grande, que as pessoas sempre me perguntam, como que você pode falar sobre educação, sobre cultura e tal, sobre o que a classe maioritária, que é a nossa classe média, pobre, precisa, sendo que você está ali num outro patamar. Eu sempre digo o seguinte, olha, fui abençoada, tive sorte, eu acho, né, na vida, pelo seguinte: eu venho uma parte da família suíça e outra parte da família brasileira. E principalmente essa parte brasileira, ela é uma parte que são feitas de self-made mesmo. O meu bisavô mineiro, ele fundou uma cidade em Minas Gerais, ele foi candeeiro de boi, né? Levava boi e depois ele foi crescendo, comprando fazendas de café, até fundar de um arraial uma cidade, que é de onde vem o vice-presidente da República, nosso ex-vice-presidente da República, o José de Alencar, onde nasceu o Ataúfo Alves, cantor sambista, que era negro, pobre, e foi um dos maiores sambistas do mundo.
Então, eu venho com esse aspecto social, desse exemplo familiar também, daí que o quê? Que essa parte minha da família, do meu bisavô, ele construiu uma cidade e ele visou sempre o desenvolvimento através de quê? De benefícios à classe social. Então, já é uma parte do exemplo que eu tenho para minha vida, e também a família da minha mãe, que é uma família mais simples. O meu pai de uma família abastada e a minha mãe mais simples. E sempre a minha mãe achou assim, importante o convívio entre os dois mundos. Então, até a 4ª série, eu estudei em escola pública. Então, ao mesmo tempo que eu estava lá, o filho do prefeito da cidade, estava o filho do motorista, a filha da cozinheira. Então, eu via todas as realidades ali dentro, e a minha formação de opinião em referência ao social, ao político, começa muito daí também, né? Que você vai tendo esse convívio. Então, você começa a ver que o quê? Que não é porque a gente tem às vezes uma condição financeira melhor que você está ali num castelo isolado do mundo. Não, quando a gente tem esse benefício, a gente tem que realmente trazer o que? Isso em busca de melhorar as condições das pessoas que você acredita ali, que estão com você. Sim, eu vou prolongar um pouco esse assunto, porque é muito importante. Hoje a gente tem um número muito grande de pessoas que são aquelas pessoas que são os jovens de apartamento. São pessoas que não tiveram a oportunidade de conhecer o que era o Brasil há 20 anos atrás. E pior, pessoas que vivem em cidades grandes de um país continental e nunca viram o que é pobreza. Então, para essas pessoas, programas sociais como o Bolsa Família é uma forma de vender votos, e elas imaginam mesmo que é possível em estados como o Nordeste brasileiro, certas regiões do Nordeste, você tirar um benefício como Bolsa Família, porque as pessoas vão desenvolver uma espécie de espírito empreendedor e do nada elas vão começar a produzir riqueza. Mas existe uma outra corrente do pensamento que vê o Bolsa Família como um incentivo, exatamente na ponta da produção, para que aquelas pessoas se tornem consumidoras. Então, nesse momento, se dividem as opiniões. Hoje, aqueles que eu falo carinhosamente, né, o meu público já acostumou me ouvir falar isso, o pobre de direita, ele tem o costume de dizer que Bolsa Família é uma forma de manter a pessoa na miséria para o resto da vida, até porque eles não lembram que morriam 290 crianças por dia no Nordeste brasileiro. Mas você, como uma pessoa de tendência empreendedora, você tem dinheiro, esse dinheiro não pode ficar parado, você tem que empreender esse dinheiro. No seu ponto de vista, a redistribuição de renda, ela seria viável para você como uma pessoa de alto poder aquisitivo? Vamos imaginar no Brasil como um todo. Será que faz sentido deixar o dinheiro no banco ou redistribuir esse dinheiro para esse dinheiro ser reutilizado na economia e estimular a economia? O que você acha de programas de redistribuição de renda? Pensa que esses programas de redistribuição de renda, na maioria das vezes, saem do seu bolso, né? Por isso até que as pessoas estão brigando para acabar com esses programas, a elite principalmente. Olha, a gente vê hoje uma coisa que me entristece muito, é que uma grande parte da classe média, ela, para se dizer esclarecida e politizada, ela vai contra os valores dela própria, né? E acaba o que? Tornando a inviabilidade cada vez mais da sua própria ascensão. Por quê? Porque em vez dela lutar pelos direitos realmente que trazem benefícios para ela quer ir contra isso. Então hoje, para ela se dizer esclarecida, ela vai contra ela. Ela quer falar mal do próprio trabalhador, sendo que ela é a classe trabalhadora. Ela não se aceita de ser chamada de classe trabalhadora. Dos programas, eu sempre fui a favor do Bolsa Família. Eu acho importante, eu apoio o Bolsa Família. Eu acho que o Bolsa Família, por exemplo, já que você citou, ele tem que ir muito mais além do Bolsa Família. Isso tem que ser dada a continuidade de uma forma de levar outros tipos de bolsa que façam com que você desenvolva cada vez mais educação, tecnologia, saúde, que vai exterminando esse estereótipo das bolsas que ficou. Em país desenvolvido a gente tem apoio do governo, apoio das bolsas, enfim,
em prol de estudante, de famílias, etc. Sim, eu quero te interromper, É. desculpa, até porque isso faz um link em outra coisa que a população tem discutido muito. Hoje a gente vive uma realidade que o investimento na educação brasileira acabou, né? O pós-golpe trouxe, em primeiro momento, o fim do investimento em potencial intelectual no Brasil. Você que tem uma experiência de vida também fora do Brasil, o que você acha que é a tendência de um país que retira o investimento da educação e potencializa investimentos nas elites? Vamos esquecer até essa parte de corrupção, né? O dinheiro que está sendo retirado da educação está sendo canalizado na corrupção. Mas vamos imaginar que a gente tivesse um modelo mais liberal que não fosse corrupto. Um país como o Brasil, onde a gente pode investir na educação e de repente ter pessoas prontas para receber investimentos de altas tecnologias, ele abre mão desse tipo de capital humano agora para ter um capital humano que vai servir à exploração de minério, à exploração, por exemplo, do próprio pré-sal e até mesmo a produção agrícola. Só que esse tipo de modelo ele não é bem-vindo para gerar qualidade de vida para a população. Então eu queria que você fizesse até um contraste de como os países de primeiro mundo veem um investimento em educação e esse modelo que foi passado para a população brasileira, que o investimento em educação é uma espécie de esmola para a pessoa que procura uma rede particular e quer um financiamento do governo para pagar esse estudo, no caso financiado pelo governo. Olha, investir na educação de qualidade, eu acho que devia ser, em qualquer governo, o ponto-chave. Quando você dá a um povo a condição de se educar, de estudar, você constrói uma história num país de muito mais liberdade, de muito mais conquista, porque um povo esclarecido é o que faz uma democracia, é o que faz um país cada vez mais se desenvolver. Então, eu acho que assim, a busca pela educação de qualidade, óbvio, pela saúde, cultura, tecnologia também vem nisso, mas a primeira coisa que um governo tem que investir, foi o que o governo do presidente Lula fez, foi investir na educação, porque só a educação vai ser capaz de gerar um desenvolvimento maior, igual você vê nos países de primeiro mundo. É um absurdo a gente, que é um país tão grande e o brasileiro é um povo fabuloso, é um povo cheio de ideias, maravilhoso, cheio de força de vontade, de garra, né? Isso faz parte já do perfil do brasileiro. Se você tem investimento na educação aqui, juntando com essa força de vontade que a gente tem, isso daqui, explode, né? Vira uma coisa maravilhosa, porque a criatividade é um negócio absurdo que tem aqui. Se você fomentar a educação, você resolve vários outros problemas que a gente enfrenta. E é o que os países de primeiro mundo fazem. Eles investem o quê? Em educação, educação e educação. Aqui, se a gente quer uma educação mais ou menos de qualidade, você tem que pagar alto para pôr o filho na escola ali. Exatamente. Eu sou contra, né? Eu acho o seguinte... Apesar da minha filha estar em escola, não sou hipócrita, ela está, mas eu acho errado. Sim, até onde eu gostaria de prosseguir a conversa, mas eu queria conversar com o público agora. Pessoal, dá uma força. Primeiro, compartilhando para a gente aumentar o alcance, mas também mandando a sua pergunta, porque eu tenho certeza que uma das pessoas que mais despertou curiosidade do público brasileiro nesses últimos dias foi a Roberta, porque ela foi realmente uma contradição. O André vai passar essa pergunta pra gente, mas antes, tá, André? Só um segundo, que eu tenho certeza que isso foi uma pulga que nasceu atrás da orelha de todo mundo. Existe uma conversa, que é uma das conversas mais polêmicas criadas pela direita, exatamente para destruir o argumento daqueles que lutam pelo fim da desigualdade social. Existe aquele raciocínio de que porque você tem um viés de esquerda, você fez votos de pobreza. Aí as pessoas imaginam, olha, você está falando que você é a favor da melhoria da qualidade do ensino, mas você colocou a sua filha para estudar numa particular. Isso é lógico, cada um que tem condição de fazer isso, vai fazer. Eu falo por mim que se eu tiver condição de pagar uma determinada coisa que a outra pessoa não pode, eu vou pagar para mim e não vou poder pagar para outra. Mas, no entanto, a gente pode lutar
por meios políticos que modifiquem essa situação para todos, não para um só. Qual que é o seu ponto de vista a respeito desse tipo de associação que as pessoas têm feito para destruir o potencial da esquerda? De que ser de esquerda necessariamente implica em fazer voto de pobreza, implica em ser pobre. Eu acho isso, como você disse, é uma desconstrução, né? Querer desconstruir algo bobo, porque você não precisa de ser pobre e nem rico para você definir ou você saber qual que é a sua opinião política, enfim, em prol do benefício maior. Então, eu não preciso fazer voto de pobreza. Para quê? Para eu pegar e falar, olha, eu apoio o movimento em prol da educação, eu apoio a esquerda, ou eu apoio isso. Não, eu apoio o quê? Eu apoio a esquerda por um motivo muito simples. Porque a esquerda sempre olhou um benefício em prol da população que mais precisa. E que bom que eu tenha condição de ser uma voz, né, a ser ouvida, seja porque eu tenho uma condição financeira melhor ou pior. Mas eu acho que é muito errado pensar que você tem que ser pobre para lutar por direitos e deveres. Eu acho que isso daí é uma desconstrução hipócrita até. Você, pelo contrário, quanto mais a classe elitizada tiver atitudes nobres em querer cada vez o melhor para o meio comunitário, para o meio social em geral, é muito melhor. Por quê? Você vai diminuir o investimento do Estado, por exemplo, em segurança pública. Quanto mais educação você tem, mais as pessoas apoiarem governos que visam isso, essa ascensão social e educacional, é melhor. A máquina gira mais, as empresas vendem mais, etc. Tem que parar de fazer, por exemplo, presídio, investir nisso e construir escola. Inclusive, olha, o que ela está falando, gente, não é ideologia, não. Pesquisas feitas ao redor do mundo inteiro provam que existe uma relação direta entre a desigualdade social e o crime. Então, ou seja, países com mais desigualdade social são aqueles países que têm o maior índice de crime. Os países com a menor qualidade de saúde são aqueles países com a maior desigualdade social. Então, uma coisa que é muito óbvia, né? Mesmo que você esteja numa classe superior economicamente falando, uma epidemia que pega todo um país, ela vai atingir seu filho. Com certeza. A falta de segurança, né, que está por aí nas ruas, que é culpa da desigualdade social, vai atingir seu filho. Porque uma coisa que eu sempre coloco, até com as minhas amigas, etc., que acaba que eu virei uma estranha no ninho, no meio da esquerda, com essa confusão toda, e virei uma estranha dentro do meu próprio, digamos, ninho, né, a surpresa. Eu acho que agora você tem que trazer as pessoas daquele ninho para o ninho mais comum. Da realidade. Não, é para o ninho real. O real é isso, né, dentro da sociedade, você tem que ajudar a sociedade, né, a formar. Mas uma coisa que eu sempre coloco, quando as pessoas falam, a gente não tem segurança e tal, e tal, e tal. Eu digo o seguinte, a gente não tem segurança, é muito pontual, a gente tem que abordar todo um tema geral. A gente não tem segurança porque a gente não tem educação, a gente não tem isso, a gente não quer, a gente quer tirar presidente através de golpe, a gente quer comprar Câmara para votar, enfim, a gente é um país que a gente quer falar, lutar contra a corrupção com a camisa da CBF, mas a CBF envolvida em um monte de escândalo. Enfim, a gente não sabe o que quer. A gente quer a segurança destruindo a segurança. Destruindo a segurança. A gente quer criar um balão de segurança. Quando você vai ter segurança e vai pregar por segurança, se eu não quero garantir, por exemplo, os direitos, o salário da polícia, ou do funcionalismo, ou então do meu motorista, eu não vou ter segurança. A minha pessoa de confiança que é o Ulisses, meu motorista, ele fica com as minhas filhas, fica comigo, enfim. Como que eu posso desamparar um cara desse, dos direitos dele, de ganhar bem e de querer, assim, que ele escravizar ele num salário, às vezes, muito abaixo do que deveria ser, e negando direitos que ele poderia ter cada vez maior e querer que a minha filha tenha segurança. Não, isso é irreal. Como que eu posso querer que um pai de família não me assalte às vezes? Porque o cara tá lá, foi mandado embora,
porque você está com um monte de corrupto aí no poder e estão levando o dinheiro que era o dinheiro para ser aplicado em quê? No filho dele, na educação dele. Então o cara tem mais aqui na rua e fazer o quê? Me assaltar. Ele tem que continuar vivendo. Né? Ele tem que continuar de alguma vivendo, forma. porque o filho tem que comer, tem que estudar. Até porque se a gente para pensar que o planeta todo é de todos e poucas pessoas estão tendo uma fatia tão grande. O André ficou um tempão, gente, ali esperando para passar as perguntas e nós fomos conversando. Eu queria pedir vocês mais uma vez para compartilhar, para aumentar o alcance, mas dessa vez é verdade. Eu vou abrir para as perguntas. Traz as perguntas para a gente aí, André, que eu acho que tem muita gente querendo perguntar. Muito agradecimento, meu parabéns. Eu também, eu sinceramente, eu te agradeço muito pelo que você fez, que eu acho que o que você fez vai mudar, né, a cabeça de muita gente no Brasil, principalmente a ideologia de divisão de classes, que eu só posso ser rico se eu estiver humilhando o pobre. Eu acho que esse tipo de pensamento já cai com a sua atitude, imediatamente. Eu posso ser cada vez mais rico se eu fizer dos demais também ricos, né? Isso é possível. Traz pra gente as perguntas, né, André, porque ela tem que responder agora o público. Já estão pedindo aqui senadora. Opa! Já que você, enquanto você prepara, engatilha uma pergunta, quais seriam, né, os seus projetos como parlamentar? Eu acho que nessa hora é uma das coisas que o público mais quer ouvir, né? Não é? Bom, eu assim, sempre me pautei por essa busca do desenvolvimento social. E essa busca pelo desenvolvimento social, acredito que vem através da educação. Então, sempre que eu converso isso com amigos políticos, deputados, ministros, senador, eu sempre falo, olha, eu acho que no dia que todo mundo se unir realmente por um projeto educacional e social maior, a gente vai começar a falar no real desenvolvimento que foi o pregado no início do governo Lula. E a minha luta constante, se eu vier a ser eleita, que eu pretendo realmente me candidatar, né, vai ser sempre com esse foco da educação de qualidade, da educação de qualidade da educação. Por exemplo, tirar o conceito de lei municipal, transformar tudo em referente à educação, transformar tudo numa coisa assim, federal, a partir da federação, porque aí você realmente vai ter um ensino unificado, né? De igualdade, um padrão unificado, né? Isso... Até porque a intenção, né, do sistema de ensino seria ter um padrão curricular unificado. Ficam esses conflitos, né? A Prefeitura de São Paulo querendo impor um viés neoliberal, exatamente para tentar quebrar o argumento de esquerda, trazer a ideia de meritocracia como sendo a solução para todos os problemas, esquecendo que a gente é um país gigante. Em determinados lugares. É uma coisa que eu gostaria até de te perguntar, Roberto, porque tem um argumento muito grande acerca da ideologia do empreendedor. E eles falam que se o governo de uma hora para outra tirasse todos os tributos de estados como o Nordeste brasileiro, a gente resolveria o problema da fome do Nordeste sem precisar de distribuir Bolsa Família, por exemplo, porque muitas empresas iam se deslocar para lá. Eu, particularmente, não tiraria uma empresa minha de um local onde a infraestrutura já está completamente construída para levar para o Nordeste, a menos que o governo investisse na infraestrutura do Nordeste, investisse na população do Nordeste e colocasse o Nordeste em condições, por exemplo, de concorrer com a infraestrutura industrial de São Paulo. Eu pergunto para você, como quem tem realmente dinheiro para investir, será que faz sentido esse viés neoliberal, que pensa que basta tirar os tributos e tirar o Bolsa Família, que um monte de empresas vão para o Nordeste construir lá, porque lá vai ter mão de obra mais barata e vai ter, por exemplo, um determinado benefício por não pagar impostos? Será que faz sentido? Eu não acho que faz sentido, porque a gente volta para o mesmo ponto que a gente estava falando, que é a questão educacional. Essas mudanças muito radicais, elas nunca dão totalmente certo. Você tem que preparar o povo, educar para isso. Você tem que apoiar os empresários, você tem que apoiar os empresários, tem que apoiar a empresa, o desenvolvimento da indústria, mas não é desamparando a classe trabalhadora, né, aniquilando os direitos, tudo dela, e transferindo, seja para outro estado, onde o recurso vai ser menor, onde você vai pagar menos o funcionário para concorrer com a empresa daqui. Não. Você tem que só pesar os interesses de ambas as classes e chegar num denominador comum. É a conversa que o presidente Lula sempre fez com a classe empresária e com a classe trabalhadora, essa conversa boa, né? Até não é levando tudo para o Nordeste. O Brasil é gigante, você tem a questão da logística também, né? Até porque não existe uma forma melhor que ajudar o empresariado como um todo
do que entregar mão de obra especializada, Exato. né? Mão de obra educada, especializada e pronta para produzir produtos de alta qualidade e alta tecnologia. Então, André, traga a pergunta, porque a gente está enrolando. Pedro Ferreira aqui está perguntando qual a opinião sobre aumentar o imposto de renda sobre os mais ricos e o imposto sobre grandes fortunas. Ah, tá. Então, eu vou repetir, porque eu não sei se pegou no microfone. Né? Porque A taxação do imposto. teve essa conversa, né, pessoal, que é o seguinte, o que acontece no Brasil é o seguinte, o imposto de renda, ele é progressivo, o que significa que as pessoas mais pobres, elas não pagam imposto nenhum, o pessoal da classe média paga um pouquinho de imposto de renda, já as pessoas mais ricas teriam que ter uma alíquota maior. O Temer agora, para poder conseguir fazer mais emendas parlamentares, ele realmente deu uma rasteira nos paneleiros e aumentou o imposto de renda. Só que o Brasil ainda não tem a lei complementar que regulamenta os impostos sobre grandes fortunas. E essa questão da lei complementar é muito complicada, porque depende dos deputados e senadores aprovarem a regulamentação do imposto sobre grandes fortunas. Mas nós, né, não temos esse poder parlamentar, mas a gente pode falar sobre o assunto. O que você acha desse aumento na alíquota do imposto de renda e um talvez nascimento, né, dessa regulamentação para trazer realmente um imposto sobre grandes fortunas? Olha, eu sempre fui contra você taxar a classe mais pobre, trabalhadora, enchê-la de imposto e reduzir os impostos da classe mais rica. Eu acho o seguinte, se você vai, eu creio o seguinte, que a gente vai aumentar a taxação dos impostos sobre os mais ricos, você, obviamente, você vai estar fazendo o quê? Vai estar com isso melhorando também o retorno em prol da população em geral, porque quanto mais imposto, mais o país pode, mais investimento, mais pode se desenvolver. Acho que é um assunto novo e é um assunto que nesse atual governo é difícil você tratar ele, porque hoje dentro de uma Câmara, como a gente está vendo as votações sendo feitas, as reformas, é difícil você realmente saber o que está sendo realmente apoiado democraticamente, o que está sendo negociado. Então, eu acho que é um tema que tem que ser mais conversado, mais saturado entre ambas as classes. Sim. Eu só não acho certo nunca você taxar a classe mais pobre e beneficiar sempre a classe mais rica. Eu sempre fui a favor de uma coisa assim, sempre brinco até com meus amigos, até com meu marido, meu ex-marido, eu brincava isso, quem tem mais tem que dar para quem tem menos, porque esse que tem menos, ele vai saber utilizar daquilo da melhor forma para ele, vai proporcionar cada vez um bem maior para você, que tem mais, ter cada vez mais, ou seja, é 360 graus. Quem tem mais, transfere para quem tem menos, ou seja... A economia realimenta, a economia realimenta, né? Não dá para você ficar rico sozinho, maravilhoso, tal, e etc. E a classe pobre não ter o quê? A trabalhadora não ter que pagar isso, aquilo, não ter dinheiro para quê? Para fomentar o comércio, por exemplo. Você vai comprar como? Todo mundo perde, né? Gente, Roberta, eu gosto muito de comentar isso quando eu falo sobre economia. Nós tivemos um exemplo nesse planeta e nessa geração na Nigéria. O que aconteceu é que depois que a Nigéria privatizou os postos de petróleo, as grandes empresas elas começaram a explorar a população trabalhadora de uma forma tão intensa, mas tão intensa, que chegou ao ponto de parte da Nigéria, grande parte da Nigéria, abandonar o trabalho formal, abandonar a moeda e voltar para o escambo. Ou seja, aquela ideia do empresário de utilizar aquele funcionário como mão de obra escrava acabou tirando o funcionário da atividade produtiva. Então ele perdeu o mercado dele, porque agora uma determinada fábrica de sapato na Nigéria, por exemplo, já não tem mais aquele consumidor de sapato que ele passou a fabricar artesanalmente, porque ele saiu da atividade econômica, porque chegou ao ponto que era mais negócio para ele fabricar o próprio alimento, fabricar o próprio vestuário, do que trabalhar para comprar no mercado, porque o trabalho dele estava rendendo menos do que ele poderia produzir sozinho. Vai totalmente contra a ideia da divisão do trabalho, né? O funcionário dos países onde esse superliberalismo ataca a cabeça do empresário, eles conseguem, na verdade, criar uma parte da população, que é aquilo que a gente chama de equilíbrio em desemprego, uma parte da população que não é economicamente ativa, não contribui para a economia como um todo e vai só gerando uma espiral de desestabilidade econômica, porque aquela parte da população ela já não produz economicamente. Agora,
Eu queria chamar mais uma participação, né, de alguma pessoa que mandou uma pergunta interessante, mas enquanto essa participação não vem, o André está lá escolhendo. Eu queria que você falasse agora sobre o assunto principal, né, que é o presente, esse caráter simbólico desse presente para o Lula e o que significa, na verdade, essa doação. Então, o caráter simbólico ele vai de encontro ao quê? Através desse gesto, dessa doação, fazer com que o presidente, após o juiz de Curitiba, Sérgio Moro, ter sequestrado os bens, né, do Lula e tentado inviabilizar de certa forma que o Lula saia propagando, né, essa voz de igualdade social que ele sempre fez, né? Então, eu vou te interromper porque isso é importante. Você entende que a sentença do Moro, na verdade, é uma forma de sufocar a ideologia de redistribuição de renda, a ideologia que, de certa forma, suporta os mais pobres? Eu acho que é uma forma de autoritarismo jurídico, porque quando a gente tem uma sentença como essa, que não existem provas concretas e sim suposições, PowerPoint e etc., você gera um caos jurídico, uma arbitrariedade, e isso gera uma insegurança muito forte no país, porque a partir do momento que você tem uma decisão dessa, você está sujeito a qualquer coisa, você não precisa mais de prova, né, concreta. A gente realmente desequilibra a ideia principal. Né?